Olá, bom dia, 10 horas e 2 minutos. É hora de informação e prestação de serviço aqui na TV Canção Nova. Hoje é sexta-feira, 17 de abril de 2026. Jornal ao vivo de São Paulo, por isso você confere imagens da capital paulista. Manhã de céu limpo aí, agora pela manhã, e não há previsão de chuva. Na tela você acompanha a movimentação de veículos na Avenida Tiradentes, região da Luz, trânsito fluindo bem nesta sexta, em que muita gente vai pegar a estrada por conta do feriado de Tiradentes na terça. Calor em São Paulo com máxima de 31 graus. Entre os assuntos de hoje, em Camarões, Papa fala do combate à fome, à pobreza e reforça apelo pela paz. Aqui no Brasil, bispos reunidos em Aparecida apreciam novas diretrizes da ação evangelizadora da Igreja. E feriado prolongado de Tiradentes movimenta rodovias paulistas. Essas e outras notícias a partir de agora. Milhares de fiéis participaram da missa presidida pelo Papa Leão XIV, hoje pela manhã, em Douala, terceira maior cidade de Camarões. A fome, a pobreza e a partilha foram palavras-chave de sua homilia. A Danúbia Gleiser tem mais informações. Sim, o Papa Leão XIV continua em Camarões, na África Ocidental, e hoje pela manhã, no horário local, Leão XIV foi de carro para o aeroporto internacional de Yaoundé, de onde, após se despedir de algumas autoridades locais, partiu com destino à terceira cidade do país prevista em sua viagem apostólica à África, chamada Douala, que é a capital da região do litoral, no Golfo da Guiné, e uma das maiores cidades camaronesas. Também é considerada a capital comercial do país. Nesta cidade, o Papa presidiu a Santa Missa no Japoma Stadium. Em sua homilia, expressou: mesmo num país fértil como em Camarões, muitos vivem na pobreza, e motivou: não cedam ao desânimo, rejeitem os abusos e a violência. Não vos esqueçais de que o vosso povo, destacou Leão, é ainda mais rico do que esta terra, pois o seu tesouro são os seus valores. A fé, a família, a hospitalidade, o trabalho. Sede, pois, protagonistas do futuro, disse o Papa. Além da missa, outros importantes compromissos do Santo Padre neste dia são a visita privada ao Hospital Católico São Paulo, em Douala, e o encontro com acadêmicos na Universidade Católica da África Central, em Yaoundé. Os detalhes você confere à noite no Canção Nova Notícias. E sobre o dia de ontem, destaco as palavras do Papa Leão durante a Santa Missa realizada na cidade de Bamenda, onde foi recebido com muito carinho pelas autoridades e uma multidão de fiéis. Na homilia, o Papa afirmou que visita o país como peregrino da paz e reconheceu os desafios enfrentados pela população, como a corrupção, a pobreza, a violência e a falta de oportunidades. The time has come. Precisamos de uma mudança de rumo, disse ele. Chegou o momento de reconstruir, ordenou o pontífice, ao dizer que é tempo de recompor a unidade das riquezas do país e do continente e edificar uma sociedade de paz e reconciliação. Leão XIV destacou que a esperança nasce da confiança em Deus e da vivência concreta do Evangelho no dia a dia. The God of our ancestors raised up Jesus. E recordou o apelo do apóstolo: é preciso obedecer a Deus antes que aos homens. A passagem por Bamenda reforçou o apelo do pontífice pela paz e pela reconstrução de comunidades marcadas pela violência e pela desigualdade. De Roma, Danúbia Gleiser para o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Obrigado, Danúbia. A gente vem aqui para o Brasil, porque teve início há pouco o terceiro dia da Assembleia Geral da CNBB. Quase 400 bispos de todo o país estão reunidos em Aparecida. Vamos conversar ao vivo com o repórter Emerson Tersigni, que tem as informações dos trabalhos de hoje. Bom dia, Emerson. Oi, Sidney, bom dia para você e para todo mundo que acompanha o Canção Nova Notícias, edição da manhã. Falamos ao vivo, direto do Centro de Eventos Padre Vitor Coelho, aqui em Aparecida, no interior de São Paulo, onde os bispos de todo o país estão reunidos para a edição de número 62 da Assembleia Geral da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. Ontem e também anteontem, nos últimos 2 dias, os bispos estiveram em um retiro espiritual e hoje, de fato, começam então os trabalhos a partir das sessões
comissões. Serão 4 ao longo desta sexta-feira. E tem uma pauta aqui muito extensa, dentre os destaques: análise de conjuntura eclesial e sociocultural, reflexões e encaminhamentos sobre os estudos da CNBB, que são os documentos da conferência, eleição do novo presidente para a Comissão do Ecumenismo e Diálogo Interreligioso e informes também das comissões e a apresentação do processo de apreciação das novas diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. E para a gente falar mais a respeito deste assunto, eu estou aqui ao lado do Dom Josafá, que é o arcebispo de Aracaju. Obrigado, Dom Josafá, por aceitar o nosso convite. Bem-vindo ao Canção Nova Notícias. Queria que o senhor partilhasse um pouco a respeito das diretrizes, essa expectativa da votação. De fato, uma relevância muito grande a Igreja ter esse cuidado com o processo evangelizador, a missão nas dioceses e igrejas particulares, não é mesmo? Bom dia. Bom dia, telespectador da TV Canção Nova. Sempre uma alegria falar e poder me comunicar com você. Nós que estamos aqui reunidos, como você disse muito bem, na 62ª Assembleia Geral da CNBB. Claro que os bispos reunidos aqui é como se fosse um cenáculo mariano, não é? E no cenáculo ao lado de Maria, os bispos, como os apóstolos, não podem senão pensar na evangelização. E em clima de Pentecostes, em clima pascal, nós queremos retornar para as nossas realidades, cheios do dom do Espírito Santo e, de fato, reaver a nossa vocação de evangelizadores. O essencial de uma assembleia é sempre traçar diretrizes para a ação evangelizadora. Os conflitos, a situação econômica, as conjunturas, né? Hoje iniciamos com a conjuntura social, agora a conjuntura eclesial. Que tipo de Brasil nós temos para evangelizar? Acabamos de ter a palavra de Dom Joel, que dizia precisamente qual o tipo de brasileiro, de brasileira que nós temos, como é que ele se constitui uma presença que aguarda a evangelização. Quem são os nossos interlocutores? Que tipo de relação os nossos interlocutores têm com a religião? Como eles acolhem, portanto, a Boa Nova? Estamos, portanto, pensando essas coisas todas e traçando, portanto, as diretrizes, sempre como o termo diz. Diretrizes são motivações gerais, são motivos que nós podemos ver, são estratégias que depois elas serão aplicadas nas diversas realidades locais, não é? Estamos trabalhando e vamos, se Deus quiser, fortificar a nossa convicção, aliás, evangelizar. A grande missão da Igreja, como evangelizar hoje, é o que estamos refletindo aqui e devemos, portanto, sair com um texto mais claro a respeito, portanto, dos diversos eixos da ação evangelizadora para a Igreja no Brasil, eixos grandes que depois as igrejas locais vão atualizar, concretizar nas suas prioridades mais locais. Perfeito, Dom Josafá, obrigado mais uma vez pela sua presença conosco. Desde já, parabéns também para o senhor pelo trabalho exercido em Aracaju. A cidade completou recentemente 171 anos. A Canção Nova também marca presença com uma casa de missão evangelizadora. Sem dúvida alguma, essas diretrizes que serão aprovadas durante a Assembleia vão contribuir bastante para o Dom Josafá, junto dos padres, dos diáconos, todo o povo de Deus, colocar em prática essas diretrizes para o bem de todos os arquidiocesanos de Aracaju. Sidney, volto contigo no estúdio, reforçando que a cobertura completa ao longo da programação, estaremos entrando ao vivo durante a nossa grade de programação e às 6:45 da noite no Canção Nova Notícias, toda a repercussão deste terceiro dia de Assembleia Geral da CNBB. Um abraço. Obrigado, Emerson. Obrigado também a Dom Josafá. Campanha do Movimento Brasil Sem Aborto vai identificar candidatos pró-vida nas eleições de outubro e o Supremo Tribunal Federal
determina o pagamento do piso salarial nacional para professores temporários. Direto de Brasília, quem tem as informações é o Francisco Coelho. Sidney, a campanha A Vida Depende do Seu Voto é uma iniciativa do Movimento Brasil Sem Aborto, realizada desde 2006. O objetivo é identificar pré-candidatos e candidatos com propostas de campanha que defendam a vida desde a concepção e se posicionem contrários a qualquer tentativa de flexibilização do aborto. Em outubro, os brasileiros vão às urnas escolher deputados, senadores, governadores e o presidente. O movimento também pede que os eleitores busquem candidatos que defendam a vida. Um site foi montado para que pré-candidatos pró-vida façam um cadastro e assinem uma carta de compromisso em defesa da vida em todos os aspectos. Quando o período eleitoral começar, a lista de candidatos será disponibilizada. Quem quiser fazer o cadastro pode acessar o site brasilsemaborto.org/vida e voto. E mudando de assunto, o Supremo Tribunal Federal determinou que professores temporários da rede pública de ensino de estados e municípios devem receber o pagamento do piso salarial nacional, definido em R$ 5.130,63. Antes do processo, apenas professores efetivos tinham direito ao pagamento do piso. A decisão foi motivada por uma ação movida por uma professora de Pernambuco que recebia R$ 1.400. O valor do piso salarial nacional previsto na Lei 11.738 de 2008 deve se aplicar aos professores temporários, independentemente da natureza jurídica do vínculo firmado. E eu, ministro Alexandre, fiz essa alusão, inclusive prevendo essa hipótese de não só do 37º, como Vossa Excelência alude, mas também a hipótese de professores seletistas, enfim, que pode existir. Voltamos com vocês aos estúdios em São Paulo e desejo a todos um abençoado fim de semana. Obrigado, Francisco. A seguir, feriado de Tiradentes altera funcionamento de serviços essenciais. E no domingo, a igreja celebra Santo Expedito, padroeiro das causas urgentes. O intervalo é rápido e nós voltamos já já. Devido ao feriado de Tiradentes, na próxima terça-feira, o Estado de São Paulo decretou ponto facultativo na segunda, dia 20. Por isso, o funcionamento de serviços públicos foi alterado. Os hospitais estaduais vão manter funcionamento normal para urgência e emergência em prontos socorros durante o feriado. Ambulatórios médicos de especialidades, os AMES, estarão fechados na segunda-feira somente em algumas cidades, como Caraguatatuba, Carapicuíba, Barretos, Fernandópolis, Heliópolis, Itapetininga, Itapevi, Itu, Jales, Mauá, Santa Fé do Sul, Santo André, São Vicente, Sorocaba e Votuporanga. Na terça, os AMES de todas as cidades do estado estarão fechados. As unidades do Poupa Tempo funcionarão na segunda-feira e não terão expediente na terça. Nos transportes, as linhas da CPTM contarão com operação normal na segunda-feira e especial com intervalos de domingo na terça. No metrô, as linhas verde, azul, vermelha e prata terão funcionamento 24 horas de sábado para domingo. Na segunda, o metrô funciona com a frota igual a de um sábado e na terça, semelhante a de um domingo. Diversos equipamentos culturais, como bibliotecas públicas, centro cultural, museus e teatros, estarão em funcionamento neste feriado. A Federação Nacional dos Bancos informou que as agências seguem atuando em horário normal na segunda-feira para locais onde não há feriado ou ponto facultativo. Na terça, todos os bancos estarão fechados. E o feriado de Tiradentes será de grande movimentação nas rodovias do estado de São Paulo. A repórter Natália Cassiano traz mais informações para a gente. A expectativa das concessionárias é de que cerca de 19.800.000 veículos circulem entre os dias 17 e 22 de abril. O monitoramento, que vai operar com capacidade máxima, será feito 24 horas por dia,
com apoio do Centro de Controle Operacional, integração com policiamento rodoviário. No sentido do litoral interior, a previsão das concessionárias é de que 2.500.000 veículos utilizem a malha rodoviária. A Companhia de Engenharia de Tráfego, a CT, vai realizar a Operação Estrada, que busca garantir a segurança de motoristas e pedestres, bem como a fluidez no trânsito devido ao aumento no fluxo de veículos, especialmente no acesso às rodoviárias. A Polícia Rodoviária Federal também vai intensificar o policiamento nas rodovias federais, para manter a segurança de quem trafega pelas BRs, com atenção às condutas dos motoristas e à prevenção de acidentes de trânsito. Lembrando que as principais recomendações são respeitar a preferência do pedestre, respeitar o ciclista, nunca fechar o cruzamento, manter distância do veículo à sua frente, nunca trafegar pelo acostamento, nunca beber antes de dirigir, checar os equipamentos de segurança do veículo antes de iniciar a viagem, respeitar os limites de velocidade. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Natália. Tempo firme em boa parte do sudeste, mas nas regiões norte e nordeste, o dia vai ser de chuva. Confira como fica o tempo nesta sexta-feira. O fim de semana se aproxima ainda com muito calor no sudeste e muita chuva nas regiões norte e nordeste. Veja que nas áreas em amarelo o tempo é firme e as temperaturas seguem elevadas. E mesmo onde chove mais, o calor ainda predomina. Os temporais persistem no norte, os termômetros sobem. Veja que faz 29 graus em Belém e 32 em Boa Vista. O ciclone extratropical se afasta para o oceano, mas ainda influencia o tempo no sul. Por isso chove nos 3 estados e as temperaturas ficam mais agradáveis. Tem alerta para temporais no Maranhão, Piauí, Ceará e Rio Grande do Norte. No litoral leste da Bahia, a chuva é mais fraca. O calor predomina com 29 graus em Natal e 31 em Recife. Chove forte no Mato Grosso e no Mato Grosso do Sul. Em Goiás, o tempo segue mais firme e bem quente. Em Cachoeira Paulista, o dia será bastante ensolarado e com máxima de 28 graus. Acordo de cessar-fogo entre Israel e o Líbano e visita de Lula à Espanha estão entre os destaques internacionais desta manhã. Nesta sexta-feira, milhares de pessoas desabrigadas pela guerra começaram a retornar para o sul do Líbano, depois do anúncio de cessar-fogo de 10 dias, feito ontem pelo presidente americano Donald Trump. O cenário que encontram é de destruição pelas ruas dos subúrbios de Beirute, controladas pelo Hezbollah. Em Sidom, o tráfego de veículos rumo ao sul foi intenso hoje nas estradas. O presidente Trump anunciou que a próxima reunião entre Estados Unidos e Irã pode acontecer na semana que vem, aumentando a esperança de um fim para a guerra. O cessar-fogo teve início à meia-noite de hoje, no horário local. Mas o exército libanês relatou violação da trégua por Israel, afirmando que bombardeios intermitentes aconteceram em várias aldeias do sul libanês e pediu que as pessoas não retornassem para a região. Israel não comentou a afirmação. Desde o dia 2 de março, os ataques de Israel já tiraram a vida de mais de 2.100 pessoas no Líbano e pelo menos 1.200.000 tiveram de deixar suas casas. E o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido na Espanha pelo primeiro-ministro Pedro Sánchez nesta sexta-feira. Os dois vão liderar encontros da esquerda global em Barcelona, que acontecem entre hoje e amanhã. Entre os objetivos da reunião está a tentativa de defender o multilateralismo e mobilizar os movimentos de esquerda contra a extrema-direita. A chamada Mobilização Progressista Global foi criada após a ascensão da extrema-direita nas eleições de 2024 na União Europeia. A igreja celebra no domingo o dia de Santo Expedito, padroeiro das causas urgentes. Aqui em São Paulo, a capela militar dedicada ao santo terá uma programação especial. A repórter Aline Mércio tem mais detalhes. Exatamente, Sidney. A Capela Militar aqui de Santo Expedito, em São Paulo, tem mais de 90 anos. E nós vamos conversar agora com o capelão, Padre Reni Nogueira dos Santos. Padre, bom dia. Primeiramente, o que a gente pode aprender com a história de Santo Expedito? Bom dia, Aline. Você com a sua equipe, sejam bem-vindos. Sua bênção de Santo Expedito. Nós podemos aprender com ele a objetividade dos pedidos e da graça. É o santo das causas imediatas. Então, com ele não tem para amanhã, é para ontem. Então, aprendemos com Santo Expedito a atenção, a intercessão diante de Deus para as coisas imediatas. E você pediu, tanto que o lema dele é tudo para hoje, nada para amanhã.
E domingo tem uma festa especial aqui na capela, né? É a festa nobre de Santo Expedito, é todo dia 19 de abril, quando ele foi martirizado no ano 303. Dia 19 de abril é, portanto, em que há tantos e tantos anos acorrem aqui pessoas do Brasil todo para fazer a sua veneração, agradecer. Convido a você que é devoto de Santo Expedito, venha celebrar com ele a alegria de ser um intercessor, de ser presença da graça de Deus aqui na nossa comunidade. Essa capelania pertence à Polícia Militar do Estado de São Paulo, então ela é um esteio da segurança, do apoio àqueles que nos protegem na nossa sociedade. Muito obrigada, Padre. Quem quiser participar aqui da festa que acontece no domingo, as missas serão às 6 da manhã, 8 da manhã e 10h30 da manhã. E à tarde, ao 12h30, às 2 da tarde, às 4 horas, às 6 e às 7 horas da noite. Lembrando que a missa das 6 conta com a procissão. A Capela Militar de Santo Expedito fica aqui na rua Jorge Miranda, número 264, na Luz, em São Paulo, bem pertinho da estação Tiradentes, linha azul do metrô. Voltamos aos estúdios. Obrigado, Aline. Nós ficamos por aqui. Continue bem informado acessando o nosso site e acompanhe mais uma edição do Canção Nova Notícias, às 6:45 da noite. Obrigado por sua fidelidade em ficar conosco. A gente encerra com imagens da celebração de hoje com o Papa em Douala, Camarões. Bom fim de semana e até segunda, se Deus quiser.